Boa noite a todos. Hoje começando um pouquinho mais tarde, porque eu estava assistindo o culto de adoração a Deus. Terminei há pouco tempo, mas iremos fazer a leitura do nosso capítulo hoje. Capítulo 6 do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. Quem quiser acompanhar, pegue sua Bíblia para fazer a leitura esta noite junto comigo. Jesus é o Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: Nem ao menos tende lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes eram lícitos comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhe: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Boa noite, Karina Ellen. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Aqui os escribas e os fariseus questionando por que Jesus estava fazendo um milagre no sábado, né? E Jesus indaga eles dizendo se é melhor fazer o bem no sábado ou fazer o mal, né? Porque no caso Jesus estava curando o enfermo, que nós sabemos que não tem dia para fazer o bem, né? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aqui Jesus ele foi orar no monte, em secreto com o Pai, mostrando a importância de nós termos um momento a sós com Deus em oração. Ele foi orar antes de escolher os 12 apóstolos. Isso nos mostra que antes de tomarmos uma decisão na nossa vida, devemos primeiro conversar com Deus e saber a resposta dele em relação à decisão que iremos tomar. Então os apóstolos foram Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-los, porque dele saía poder e curava a todos. Todos que tocassem Jesus, ele ia e uma grande multidão acompanhava. Todos que tocassem nele, que tivessem enfermidades, eram curados. Imaginando como seria bom, né, nessa época de andarmos com Jesus
e ao tocar nele sermos curados. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, o que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederão os seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Aqui não quer dizer que nós não podemos ter prosperidade, não. Não quer dizer que os ricos, eles estão condenados, não. Aqui a questão é colocarmos em primeiro lugar da nossa vida as riquezas, né? O nosso coração está voltado para elas. Nesse caso, é que ai de vós ricos, quando a riqueza for tomar o lugar de Jesus na nossa vida, porque em primeiro lugar devemos ter Jesus, Deus na nossa vida, não as riquezas. A riqueza, elas vêm depois, né? E que elas sirvam para ajudar o próximo também. Não só para nós usufruirmos, mas para ajudar o próximo necessitado também. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-lo vós também a eles. Aqui no caso, não quer dizer que a gente vai levar uma tapa de um lado e dar o outro, não. Aqui quer dizer que nós não iremos revidar uma contenda, revidar uma discussão, revidar uma briga. O melhor a se fazer é agir com paz, né? E não revidar. É isso que está querendo nos mostrar esse versículo. Do amor ao próximo. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aqui nessa parte do amor ao próximo, a melhor forma que temos de amar ao próximo é orando por ele, pedindo a Deus que o abençoe, né? E não esperar nenhuma recompensa das pessoas que nos prejudicam, das pessoas que estão do nosso lado, até mesmo das pessoas que gostamos, familiares, amigos. Fazer o bem, mas não esperar recompensas dessas pessoas. Fazer o bem por amor mesmo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aqui é não julgar, né? Porque nós não somos ninguém para julgar as pessoas. Somente Cristo pode julgar. Dai
e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui é a questão de julgar também, né? Do jeito que julgamos as pessoas, julgamos os próximos, seremos julgados. E só há um único que é digno de julgar, que é Deus, Jesus. Nós não somos dignos de julgar ninguém, até porque nós somos falhos e pecadores. Às vezes julgamos pelas aparências, né? Pelo modo da pessoa viver, mas o que importa para Deus é o coração. Propondo-lhes também uma parábola, pôde, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro do olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? É isso que eu acabei de dizer, né? Não devemos julgar o nosso irmão. Primeiro devemos tirar a trave que está no nosso olho, para assim poder ver a trave do outro, né? Nós podemos até mostrar ao outro que no olho dele tem uma trave, mas não julgá-lo por causa disso. Porque na nossa vida, às vezes, tem coisa pior do que estamos julgando os do próximo. Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. É isso. Primeiro devemos ver nossa vida, o modo que estamos vivendo, para depois olhar o do irmão, né? E nem assim temos o direito de julgar ninguém. Não há árvore boa que dê maus frutos, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiro, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui diz que as nossas ações, as nossas atitudes, elas dizem do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, está cheio da palavra de Deus, nós iremos agir de forma boa. Se o nosso coração está afastado de Deus, nós iremos agir de forma mal. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu irei comentar esse último capítulo aqui. Aqui ele mostra duas casas. Uma, ela está feita na rocha. A rocha é Cristo, ela está firmada na rocha que é Cristo. O alicerce dessa casa, dessa primeira casa, é Jesus. Mesmo que haja tribulações, doenças, perseguições na nossa vida, quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo, nós temos a convicção de que tudo isso é passageiro. A outra casa não tem alicerce e logo é derrubada ao vir as tribulações da vida. Então, o interessante aqui é que aparentemente as duas casas eram iguais. A diferença delas está onde? No alicerce, porque por fora as duas casas eram iguais. Mas aí o alicerce de uma estava firmado em Cristo e o alicerce da outra não estava firmada, que logo veio as tribulações, as tempestades e a derrubou.
né? Então, as aparências mostra mais uma vez que as aparências enganam, porque olhando fisicamente por fora, as duas casas eram iguais, mas uma tinha um alicerce firme em Cristo e a outra não. Então, isso mostra que o que importa é o nosso relacionamento íntimo com Deus, né? Quando a nossa casa está firmada em Cristo, tem um alicerce em Cristo, nosso relacionamento íntimo com Deus nos fortalece, nos fortifica. E quando a nossa casa não está firmada na rocha, nós somos fracos espiritualmente. Tá bom? Hoje foi o capítulo 6 do livro de Lucas, que nós lemos, e amanhã eu volto aqui para ler com vocês o capítulo 7. Tá bom? Boa noite a todos e até amanhã.